Vamos começar com uma oração. Meu Pai querido, quero te louvar pelo dia de hoje, porque o Senhor tem nos dado, Pai, um dia magnífico na tua presença, Pai. Peço, Pai, tua bênção sobre este culto, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que não pôde vir também. Que o Senhor abençoe nossas famílias, abençoe, Pai, onde quer que estejam. Que a tua graça os alcance, Pai, que a tua unção também possa alcançá-los e que estejam, Senhor, sendo tomados por ti, Pai querido, pelo teu Espírito Santo, para que nada de mal lhes aconteça, mas que a tua bênção esteja sempre com eles, Pai. Peço, Pai querido, que o Senhor possa abençoar esta casa também, esta igreja, e que o Senhor venha aqui, Pai, nos dar mais de ti, Senhor, mais da tua presença, mais, Pai, da tua unção, e que a tua mão possa agir em nossas vidas, Senhor, através de nós também, Senhor. Pedimos, ó Pai, que aqui repose a tua bênção, a tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu estive 2 semanas um pouquinho ausente, de férias, mas já deu para recarregar as energias, voltar 100%. Aclame ao Senhor.
Faz tempo que a gente não canta nenhuma música em japonês? Bom, amém. Bom, a minha vida do meu mestre, a gente sempre pensa que, a gente sempre fala, né, que nossa vida é do meu mestre, mas toda vez que a gente para pensar de novo, a gente realmente se pergunta, realmente, quem está no controle? Sou eu? Ou é o meu mestre que está no controle da minha vida? E toda vez que a gente canta essa música, é para a gente se perguntar realmente, eu realmente entreguei o controle da minha vida para o meu mestre? Ou eu sempre entrego, no dia seguinte eu tomo de volta? É para pensar. Normal. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre,
Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Amém. É sempre que a gente pensa quem é que está no controle, a gente sempre vê Deus agindo e sempre vê Deus dando um sinal para a gente, que é Ele que traz a nuvem, Ele que traz a bênção para a gente, Ele que traz o nosso caminho diante dos nossos pés. E é para a gente sempre deixar na mão de Deus, que Ele sabe o que é melhor para a gente, Ele sabe o caminho que a gente deve andar. Muitas vezes a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para a gente, ou a gente pensa que a gente deveria saber, mas realmente quem vai trazer toda a esperança para a gente é Deus mesmo. Quem é que vai nos dar os passos? E até mesmo Ele sabe que a gente precisa de alguns sinais, que a gente não consegue seguir na escura totalmente. Então Ele manda uma pequena nuvem antes de vir a grande chuva. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abra as comportas do céu e vai chover, vai chover, abra as comportas do céu. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover,
Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. 2 semanas atrás, eu fui numa igreja batista e lá escutei uma música que fazia muitos anos que eu não escutava. E durante essa música eu parei para pensar, falei, poxa Deus, quantos anos que eu escuto essa música, mas ao mesmo tempo é uma letra tão poderosa. Eu senti muita presença de Deus ali, né? Então eu creio que muitas pessoas aqui já conhecem essa música. E eu espero que não seja só uma canção falada, mas sim seja o que você também crê. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração.
Fabinho, levanta uma oração para a gente, por favor. Sim, Pai querido. Nós cremos, Senhor, teu poder, Pai. Sim, Pai querido. Enche, Pai, nossas vidas com unção, Pai querido. Amém. Pastor, crê? Ohayou gozaimasu. Bom dia. Obrigado. Deixa por aí, filho, não desliga não, que a gente vai cantar depois no final. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3. Versículo 1. Obrigado. 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Antes da gente ler, vamos orar? Senhor, concede-nos a graça, a bênção do Senhor estar aqui conosco. Pai, perdoa-nos os nossos pecados. Enquanto estamos lendo a Tua Palavra, que Teu Espírito, ó Deus, nos permita sermos purificados por água limpa, que corre e sai do Teu trono de graça. Que esta água, que é a Tua Palavra, entre em nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas, e nos purifique, e que toda mancha saia, para que a Tua Palavra possa entrar. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Versículo 1 diz assim: lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe
desta gente. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. Ontem eu tive a oportunidade de ir numa comemoração da escola do Ivan. E na escola do Ivan, quem dirige a escola é um pastor. E esse pastor trouxe uma palavra de alerta. E eu saí dali com o meu coração extremamente preocupado. A escola que o Ivan estuda é uma escola cristã, adventista, em que os professores, os funcionários são cristãos. Uma vez por semana tem aula de capela, desde que o Ivan entrou lá. Toda semana uma aula é reservada para que eles possam ter uma palestra sobre bons costumes baseados na Bíblia. E esse professor, diretor da escola, ele já é diretor já há alguns anos dessa escola. E ele estava falando que na parte das crianças pequenas, eles têm aproximadamente 3.000 alunos, de 6 anos até uns 10 anos mais ou menos, que é quando termina o Fundamental 1. E ele trouxe um dado que me preocupou e que talvez venha a preocupar você também nesta manhã e você possa entender o que a Bíblia está dizendo para nós, que nos últimos dias os tempos serão difíceis. Ele disse algo assim, e eu queria que você que está aí fora sentado na escada ouvisse pelo menos isso. 50%. Ou seja, cada 2 pessoas, uma delas vai se envolver com drogas ou com prostituição. Seja homem ou mulher. Aqui não tem a ver com prostituição feminina, tem a ver com prostituição de homem também. Talvez você não saiba, mas homem também se prostitui. E eu fiquei pensando que nos últimos dias as coisas realmente serão difíceis. E o que podemos fazer sobre isso? Podemos encarar isso de maneira natural. Talvez você tenha irmão na sua casa, ou irmã. Imagine que a estatística está dizendo que os que estão crescendo agora, 50%. Imagine se fosse, você é mãe e tem 2 filhos. Imagina que um vai se dar bem e o outro vai virar um drogado, ou um prostituto, ou uma prostituta. O que você faria? Eu te pergunto. Talvez não seja seu filho, talvez seja seu neto. E eu lembrei do Ian, Florinda. Eu lembrei do Caleb. Imagine se estivessem os 2 aqui na frente e eu colocasse o Ian e o Caleb e perguntasse para você qual dos 2 você decide que vai ser um drogado. O que você faria? Fecharia os teus olhos e diria: o problema é dos pais? Ou assumiríamos o que Jesus disse que nós precisamos assumir, que é ser sal da terra e luz do mundo? Temos 2 escolhas. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. E eu fiquei extremamente preocupado, gente. Porque eu fiquei imaginando que o que Paulo disse para Timóteo,
Talvez eu esteja assistindo na televisão hoje, nos noticiários, todo dia, no final da tarde, eu esteja vendo exatamente isso. Gente egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais. E aí vai por uma série de coisas. E eu não quero enfatizar estas coisas, porque eu acho que tanto você quanto eu já sabemos que isso não é uma estatística irreal, isso é uma estatística muito real e que está acontecendo, que talvez na minha época e na sua, a coisa mais importante que tinha era ter rua asfaltada. E hoje temos. Que a coisa mais importante que tinha era ter água e luz chegando na nossa casa, mas hoje, para os nossos filhos e para os nossos netos, a coisa mais importante não é rua, não é água, não é roupa, mas é Jesus. Eu queria que você também lesse a estatística bíblica. Eu acabei de falar para você da estatística do homem. Eu queria que você lesse comigo qual é a estatística bíblica para os nossos filhos, se andarmos no caminho de Deus. Leia, abra comigo em Provérbios 22:6. Qual é a estatística bíblica para os nossos filhos? Eu lembrei dos nossos filhos, Vânia, que temos mais do que um, né? E se tivesse que escolher, como é que seria? Mas a Bíblia tem uma outra estatística. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ela não se desviará dele. Ensina a criança o caminho. 100%, se ensinarmos ela o caminho, 100%, a estatística também é boa aqui. Se ensinarmos o caminho para eles, 100% deles não se desviarão. Como é que se ensina o caminho para que este mundo não chegue a esta destruição tão perto de nós? Porque Paulo disse, fique longe desta destruição, ela virá. Não é uma questão de pode ser ou não. Está dizendo que virá. E Paulo termina dizendo, fique longe dela. E eu creio, irmãos, que é uma maneira da gente ficar longe desta estatística, é ensinar o caminho. Eu queria ver com você algumas coisas importantes para ensinarmos o caminho, para ficarmos longe dessa estatística de destruição. Preste atenção, um minuto. Abra comigo lá em João 3,16. Vamos aprender a andar no caminho, para que essa estatística que existe. Enquanto você abre lá em João 3,16, eu queria dizer algo para você, que aquele diretor também me disse para nós ali. É uma escola boa, mas ele disse que a maior parte das vezes que ele está atendendo as crianças, essas crianças estão, assim que saem da escola, está sendo oferecido para elas, nas ruas em que eu e a minha esposa e meu filho moramos lá, está sendo oferecido crack, gratuitamente, para elas. Crianças de 9, 10, 11 anos. Estou errado, Léo? Não. João 3,16. Como é que se anda no caminho para fugir disso? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa para se manter longe do caminho das drogas e da prostituição é o amor. Se não amarmos,
não vamos andar no caminho. Se não amarmos a Deus e não amarmos o próximo, se dissermos isto é problema do governo e o governo que se vire com isto, eu quero dizer algo para mim, para o meu coração. Alguém aqui acredita que o governo brasileiro vai ser capaz de controlar isso? Levante a sua mão. Se cura isso com amor. Porque se a gente disser isso é problema deles, eles são os drogadinhos, aquelas meninas com 10, 11, 12 anos que já estão sendo mães, é problema delas, foram elas que perderam a cabeça. Se dissermos isso, então sabemos o que vai acontecer, ou não. Alguém tem dúvida? O amor é a primeira base para ensinar o caminho. Segunda, Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Segunda coisa para andarmos e mantermos no caminho os nossos jovens, os nossos filhos e a nós mesmos, é saber que nós precisamos levar uma vida de pessoas que servem. Eu queria dar apenas um exemplo de servir. Uma maneira que a gente pode servir aos outros e servir a Deus é não envenenando as conversas. Não envenene o coração das pessoas que estão do teu lado, falando mal ou levando as pessoas a verem o lado crítico das coisas. A pior coisa que tem é quando a gente ensina o caminho de andar mal, dizendo para as pessoas tudo que é errado, tudo que é mal, tudo que não presta, tudo que é o vizinho é isso, aquilo é aquilo outro, tá vendo? A sua tia é aquilo, aquilo outro, seu marido é isso, aquilo outro, e vai por aí falando mal e ensinamos a falar o mal. Não envenene, não envenene. Se você está num ambiente em que veneno escorre para todo lado, seja você antídoto para o veneno. Não seja contribuinte do veneno. Assim se serve. É assim que se serve. Não se serve de outra maneira. A maneira com que Jesus servia é que todo lugar que Jesus ia, ele não envenenava as conversas. Não. Ele não incentivava as pessoas a falarem mal uma das outras. Você observou isso alguma vez na vida de Jesus? A maneira que Jesus servia. Se você tem o péssimo costume dentro da tua casa de falar mal de todo mundo, saiba o caminho que você está ensinando. Estou errado, jovens? Quando a gente aprende a falar mal dos outros é com os mais velhos ou não é? É quando a gente vê os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, é quando a gente vê todo mundo falando mal de todo mundo, a gente sai envenenado. Assim não se ensina o caminho. Lucas 24, versículo 30. Lucas 24, versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Essa é a história de Jesus com os 2 discípulos de Emaús. E eu queria chamar a sua atenção aqui de como é que se anda no caminho, aprendendo com Jesus. O que Jesus faz aqui? Jesus compartilha as experiências. Jesus compartilha o que aconteceu com aqueles homens, e aqueles homens compartilham com Jesus. Andar no caminho é saber compartilhar as experiências que temos com Deus.
E como é que se compartilha isso? Ouvindo o que o outro tem para falar e falando o que Deus tem falado no nosso coração. Como é que Jesus mostrou o caminho para as pessoas? Quando Ele compartilhou as experiências. Ele compartilha a fogueira, Ele compartilha a mesa, Ele compartilha o pão, Ele compartilha o sol, Ele compartilha o não ter onde reclinar a cabeça. Jesus está o tempo todo compartilhando a sua vida com os outros. Andar no caminho é saber compartilhar experiências. Mas tem gente que só sabe compartilhar quando a coisa está ruim. É experiência péssima para todo lado. Parece telenovela, que quanto mais fala das tragédias, mais audiência tem. E às vezes eu percebo isso quando eu converso com algumas pessoas. Parece que quanto mais falar da tragédia, mais as pessoas... Oh, é mesmo? Sério? Mas aquilo que é bom, quando se pede para falar, conta um testemunho do que Deus fez para a sua vida, aí nada. Não tem uma palavra para dizer. Assim se ensina o caminho da tragédia. Mas o caminho de Deus se ensina quando a gente compartilha o que é bom. Quando a gente é capaz de olhar para a vida e ver o que Deus está fazendo. Isso sim compartilhamos. Lucas 9:30. Aprendendo com Jesus o caminho. Lucas 9:30. Eis que dois homens, falavam com Jesus. Eram eles, Moisés e Elias. Como é que se ensina o caminho de Deus e não o caminho do mundo? Sabendo escutar. Você sabe escutar? Você sabe escutar? Saber escutar é estar atento ao que as pessoas estão falando. Saber escutar não é olhar para a cara das pessoas. Muitas vezes a gente está olhando para a cara das pessoas, mas não está escutando. Muitas vezes a gente está vendo as pessoas, mas quando a pessoa nos pergunta alguma coisa, a gente olha e... O que é mesmo que você falou? O que foi que você falou mesmo? Porque a nossa cabeça não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, porque estamos em outro lugar. Só estamos como um funeral. Já viu funeral? Funeral a gente sempre diz assim, estamos aqui com a tal pessoa e ela é de corpo presente. Não é assim, Mário? De corpo presente, porque a alma já se foi, o intelecto já se foi, só sobrou o corpo presente. Jesus estava ali com dois homens que ele já conhecia há muito tempo, que ele viu a vida daqueles dois homens, Moisés e Elias, porque ele era Deus. Aqueles dois homens não tinham nada de novo para contar para Jesus. Preste atenção nisso. O que Moisés e Elias tinham de novidade para contar para Jesus? Nada. Mas mesmo sem terem nada de novidade, nada para acrescentar, Jesus para e ouve atentamente o que eles dizem. Para ensinar o caminho de Deus, nós que somos filhos de Deus, precisamos aprender a ouvir o que as pessoas estão falando. Mesmo que aquela conversa delas não acrescente nada de novo para nós. Preste atenção nisso. Não somos predadores de conhecimento dos outros. Não nos relacionamos com as pessoas simplesmente pelo que elas podem nos dar. Isto é o que o mundo ensina. O mundo ensina isso. Relacione-se com o seu chefe porque ele pode te dar uma promoção.
Não é isso? Relacione-se com uma pessoa que tem dinheiro, porque ela pode te ajudar quando você não tiver. Conheça aquela pessoa que é legal, porque um dia ela pode te levar para um lugar legal. Não é assim ou não é? Que o mundo ensina. Mas Jesus se relaciona e ouve as pessoas simplesmente pelo fato de ouvi-las. Só pelo fato de ouvi-las. Ele não está preocupado em o que você vai me dar. Andar no caminho. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui eu queria destacar uma outra coisa que é o que o mundo ensina, mas esse caminhar do mundo de elogiar, sempre elogiar, e as pessoas, mesmo quando estão erradas, querem e exigem serem elogiadas. Eu quero chamar a nossa atenção aqui, que quando a gente tem relacionamento com as pessoas, de só elogiá-las e nunca, preste atenção nisso, porque talvez você tenha relacionamentos assim na tua vida, em que você não consegue dizer para a pessoa que ela errou, você não consegue, você não tem coragem de virar para a pessoa e dizer para ela quando ela está errada, perceba isso. Essa semana eu e a Keila tivemos uma oportunidade de ouvir alguém que tem uma netinha. Linda, 3 anos. Maravilhosa. A menina, a gente conhece a menina. É lindinha, né? Toda cabelinho assim, toda... né? E sorridente. Aí você chega com a máquina fotográfica, ela já faz pose. Vive querendo sair no Facebook. 3 anos de idade. Né? Mas achei interessante quando eu ouvi o avô dizendo assim: a Isa, ela é tão lindinha, ela foi com a gente na loja de brinquedos e ela queria todos os brinquedos. Aí eu quero essa boneca, eu quero esse carrinho. E quando a gente dizia para ela: não, esse não pode, ela pegava, você sabe que coisa linda, ela começava a bater os pezinhos e começava a gritar no meio da loja: eu quero. E o vô dizia: ai, mas ela é tão bonitinha, que linda. Foi ou não foi? Talvez você tenha gente assim na tua vida. Talvez eu esteja falando de um extremo que você vai falar assim: meus filhos nunca fizeram isso. Aqui para você que nunca fizeram. Até porque você não é anjo para ter gerado anjo. Não vem com essa história para cima de mim não, que eu sei, eu tenho filho. Ele está ali bonitinho, ó, mas eu conheço ele. E conheço pior, conheço o pai dele. Então, não vem com essa conversa não. Quando a gente não tem coragem para dizer para a pessoa que ela está errada, quando ela está errada, estamos ensinando o caminho do mundo para ela. Se você se relaciona com pessoas, mas você não tem coragem, você se sente completamente porta, sabe aquela porta que não abre de jeito nenhum, e você só consegue falar: ai, bom dia, como você está bonito, como você está legal, olha, estou tão feliz de estar aqui do teu lado. Mentira, porque se ela acabou de fazer alguma coisa que não devia, você não tem coragem de falar para ela. Jesus ensina, quando alguém fez alguma coisa boa, elogie. Mas Jesus também ensina, quando alguém falou uma besteira, hoje eu e o Mauro estávamos vendo isso na escola dominical, né? Os discípulos falaram uma besteira, sabe o que Jesus falou para eles? Deu uma repreensão. Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Cala a boca, para de falar besteira, entra no eixo, volta para o Senhor. Agora, se você só ensina o caminho do elogio para as pessoas, eu quero dizer algo para você: você não é amigo de ninguém.
nem de você mesmo. E eu vou dizer aqui para mim, que sou pai e mãe, se nós só sabemos elogiar os nossos filhos quando eles estão errados, fomos um péssimo caminho para eles. João 6:35. João 6:35. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus está aceitando todos. Jesus não faz comparações. Preste atenção uma coisa. Quando a gente começa a comparar pessoas, e isso aqui eu ainda não encontrei ninguém que não fizesse. Não encontrei uma pessoa que não fosse de comparar um com o outro. Eu ainda não achei, nem em mim mesmo. Todo mundo que eu conheço gosta e sabe fazer comparações entre pessoas. E desculpe eu te dizer, eu conheço você e você também compara. Todo mundo compara. A gente pode dar o nome que a gente quiser, né, Satoshi? Expectativas. Eu tenho expectativas. O que são expectativas além de comparações? Eu tenho preconceito. O que é preconceito além de comparações? A gente pode dar um nome bonito que a gente quiser, mas a gente sempre compara pessoas. E Jesus está dizendo que todos os que vêm a Ele, Ele não compara, Ele aceita as pessoas do jeito que elas são. Depois de virem do jeito que elas são, Jesus começa a tratar delas. Não compare as pessoas. Quando você compara pessoas, você ensina para elas que elas podem e serão pessoas xingadoras, serão pessoas autoritárias, serão pessoas ruins, serão gente que vive o tempo todo tentando se safar na vida e vivem o tempo todo espizinhando os outros, dizendo eu sou melhor do que o outro. Quantas vezes a gente vê isso? Gente que não sabe se dar valor, a menos que fale mal do outro. Eu jogo bem futebol, né, Léo? Hoje eu peguei o Léo. Porque o outro é ruim. Não é a minha capacidade, é a ruindade do outro que me faz ser melhor. Preste atenção nisso. Quando a gente compara os outros, no fundo, a gente está falando mal do outro, para poder dizer que a gente é bom. Cuidado com isso. Isso é o caminho do mundo. Infelizmente, eu vim de uma família em que a gente viveu muito isso. Meus pais fizeram muito isso comigo. Fizeram isso com os meus irmãos, em que a gente era comparado o tempo todo com o primo de sei lá quem. Tanto é que nenhum de nós hoje gosta de primo nenhum. Não quer saber de primo de ninguém. Não visita primo, não quer saber. Se vira com os primos aí, porque eu não quero saber de primo, porque o tempo todo o primo era melhor do que a gente. O primo arruma melhor o quarto, o primo amarrou o sapato melhor, o primo veste a camisa melhor, o primo come melhor, o primo. Infelizmente. E hoje o que a gente é? Estava conversando outro dia com meu irmão. Você foi visitar o primo? Quem? Quando a gente compara e ensina o caminho da comparação, a gente está dizendo para o outro, veja os erros, você só é bom porque o outro é errado. Isso não é o caminho de Deus. Hebreus 12:10. Eu queria terminar com essa maneira de ensinar o caminho de Deus. Hebreus 12:10. Pois eles nos corrigiam por um tempo, falando dos nossos pais, segundo lhes parecia ser o melhor. Deus, porém,
nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Eu queria falar duas coisas para a gente aprender a viver e ensinar o caminho de Deus. Primeiro delas é que disciplina precisa ser clara. Quando Deus falava alguma coisa, Ele falava de maneira clara. Você já observou isso? Que não matarás é não matarás. Não tem essa de, eu vou... Não adulterar é não adulterar. Não tem essa conversinha de, não, mas não pode ser, não pode ser. Não mentir era não mentir. Não tem essa de mentirinha branca, loira, azul, sei lá. Não tinha. Disciplina precisa se ter clareza, coerência. E isso Deus tem de monte. Se a gente procurar andar nos caminhos de Deus, nós vamos perceber que é possível, é claro. A gente aqui se envolve porque a gente quer dar um jeitinho, mas o caminho da disciplina é claro. A segunda coisa que eu queria dizer sobre o caminho da disciplina é contando uma historinha para você. Um dia tinha um palestrante, ele era um pai de família muito conceituado, muito bom, já estava seu terceiro filho, e o seu filho menor tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. E o pessoal da igreja convidou ele, ele era um pai de família, leigo, e convidou ele para trazer uma palestra na igreja sobre disciplinar os filhos, porque os 2 primeiros filhos dele eram excelentes, sentavam bonitinho, parecia o Fábio, sentava bem comportadinho, então vamos chamar o Sérgio para dar uma palestra, nada pessoal, Sérgio, vamos chamar o Sérgio, para dar uma palestra sobre disciplinar os filhos. Olha que bonitinho, Mas ele tinha o seu último filho, que era de uns 5 anos, um menino maravilhoso. Ninguém sabia por que aquele menino de 5 anos, todo o culto, sentava do lado do pai. Parecia lindo, maravilhoso, Ele do ladinho do pai, sentadinho ali, na igreja. Quando ficava de pé, o menino ficava de pé. Quando sentava, o menino com 5 anos, o pai dava a Bíblia, ele ficava, parecia que estava lendo até. Maravilhoso. Aí um dia o seu pai foi para frente, para ensinar a igreja como falar sobre disciplina. E assim que o pai subiu a plataforma, o menino começou a correr pela igreja. E o menino começou a passar por debaixo dos bancos. Aí ele passava um por baixo e um por cima, um por baixo e um por cima, um por baixo e um por cima. E aí ele ia do lado e voltava, um por baixo e um por cima. E o pai lá falando, porque a gente precisa ter disciplina, nós precisamos ensinar disciplina. E o menino, de vez em quando o menino parava e olhava para o pai e voltava. E corria pela igreja toda. Até que o pai virou para o dirigente do louvor e falou assim, irmãos, eu queria pedir para o dirigente do louvor vir e cantar 2 cânticos. Enquanto isso, eu vou conversar com o meu filho. E ele desceu, e pegou o menino e estava saindo com o menino pela porta. Quando de repente o menino olhou para trás, olhou para toda a igreja e falou bem alto, irmãos, por favor, orem por mim. O menino sabia, ele sabia, era claro para ele, ele não tinha dúvidas, não importa a idade, ele sabia o que ia acontecer. Não adianta pedir oração se a gente viver uma vida indisciplinada, não adianta. Ensinar o caminho para nós, para quem está à nossa volta, para os nossos filhos, netos, é isso. Seja claro. Ensina de maneira clara. Eu queria voltar na palavra de esperança para nós, de Provérbios 22, 6.
Felipe, Léo, Satoshi, vocês poderiam vir aqui, a gente vai cantar no Eu Creio no Poder da Oração. Por favor, enquanto nós estamos lendo Provérbios, vamos terminar com este cântico. Vamos ficar de pé? A palavra de esperança para nós, para fugirmos da estatística do mundo. Acho que 50% dos nossos filhos e netos vão estar na prostituição. Isso para mim, gente, me deixa assustado. Assustado. Quando eu vejo bebês no colo e pensar que esses bebês daqui a 8, 9, 10 anos talvez estejam na calçada com um cachimbo de crack, que depois que dá a primeira fumada, preste atenção nisso, depois da primeira já está viciado. Não precisa duas, uma só. Isso me assusta. Isso me assusta. Saber que Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo com uma estatística dessa, me assusta. Por isso eu queria ficar com a estatística da palavra de Deus. 100%. Que se ensinarmos a criança o caminho, o que vimos hoje nesta manhã, não é nada difícil, não é nada complicado. Se ensinarmos o caminho, mesmo quando eles forem grandes, maior que eu, não se desviarão do caminho. É mais do que orar, é viver um cristianismo hoje, para que os últimos dias virão, gente. Não pensa que eles não vão chegar. Eles virão. Este quadro de 2 Timóteo 3, de 1 a 4, virá. Virá. A questão é, virá para os nossos ou não? Podemos barrar isto. Podemos. Com a palavra de Deus e oração. Vamos cantar de novo? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Brasa viva no altar,
Queria te convidar a fechar os teus olhos. Lembra dos teus filhos. Lembra dos teus irmãos. Lembra da tua família. Talvez você não tenha filhos pequenos, nem netos. Mas você tem família. %50 da tua família corre perigo neste momento. Ficar reclamando, murmurando, não vai ensinar o caminho para eles. Viver uma vida de elogios apenas não vai resolver. %50 da população desse país, do mundo, está em perigo nesse momento. Esse é um problema para a igreja. E a gente vai embora para casa agora. Preocupado em pagar a conta de luz, em mudar de carro, em comprar roupa nova, em ganhar um tênis diferente. Nos últimos tempos, as coisas seriam muito difíceis. A cada dia que passa, o final dos tempos fica mais perto. Não sabemos quando Jesus volta, mas sabemos de uma coisa: cada dia ele fica mais perto. Talvez você não tenha fé para acreditar nisso, mas eu queria chamar você talvez pela lógica. Se Jesus está voltando, a lógica diz que cada dia que passou, ele está mais perto. Cada dia vai ficar mais difícil. Ore pela tua família. A melhor coisa que a gente pode deixar para alguém não é uma televisão de 40 polegadas, não é um tênis novo, não é uma roupa nova. A melhor coisa que você pode deixar para alguém se chama vida eterna. A melhor coisa que você pode dar para alguém se chama vida eterna. Pare de correr atrás de dar elogios para as pessoas. Para de correr, de querer ser legal com as pessoas. A única coisa que você pode dar mesmo de valor para os teus filhos, para os teus netos, se chama vida eterna. Porque se um dia ele morrer, você ainda vai poder encontrá-lo no céu. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos cubra, nos proteja e se estenda sobre nossos filhos, nossos irmãos, nossa casa, nossa igreja
Nos mantém, ó Deus, longe do homem mau e do homem violento. Nos protege, Senhor, num mundo que jaz no maligno, com a Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. Deseja a ela uma boa semana.